Hoje nós vamos falar sobre a parábola dos talentos, sendo produtivos até a vinda do Senhor. Diga um glória a Deus. Olha para cá. A parábola dos talentos é a história de um homem que viaja, um homem muito rico por sinal, é um homem que viaja para um lugar distante. Esse homem rico, ele representa Jesus. Ele nomeia 3 servos para administrar os seus bens. Esses 3 servos deveriam ser mordomos da sua casa. E ele diz que, olha, administre bem, porque um dia eu virei prestar contas com vocês. E dos desses três homens, 2 começaram a trabalhar fielmente e cumpriram o seu dever. Eles investiram o seu dinheiro, eles dobram as suas partes e eles multiplicam aquilo que receberam. Mas o terceiro, infelizmente, ele com medo, ele não lucrou nada, ele enterrou o talento, ele botou o dinheiro embaixo da cama, e quando aparece o seu senhor, ele só entregou para o seu senhor aquilo que ele tinha recebido. O primeiro, que recebeu 5 talentos, certamente era o mais hábil, porque se o Senhor deu 5 para ele, o Senhor já tinha expectativa que ele ia multiplicar. Ele era o mais confiável de todos, porque ele recebeu a maior quantia. Então o Senhor estava certo quando deu 5 para ele. Mas a ênfase aqui, na verdade, está no rigor com que os 2 servos fiéis se dedicaram a uma responsabilidade que lhes havia colocado. O Senhor falou: olha, eu estou dando uma responsabilidade para vocês. Vocês estão recebendo esses talentos aqui, e eu gostaria que vocês administrassem bem. Mas infelizmente o terceiro aqui, o homem de um talento, ele não fez nada além de enterrar o seu talento. É a história de muitos crentes. Eles receberam algo da parte de Deus, mas eles não fazem nada. Eles ficam apenas, são pessoas assim passivas, não participam do nada e esperam receber algo da parte de Deus. A viagem desse mestre era longa, porque naquela época as viagens eram longas, não são como as viagens de outro. Então é uma terra distante, e sem dúvida nenhuma esse senhor atrasou demais e encorajou a negligência e a complacência desse servo infiel. Ele não estava preparado para prestar contas, mas uma hora o Senhor certamente viria. O versículo 19 diz assim: mas por fim, a hora de prestar contas, o Senhor chegou. E depois de muito tempo, olha só o verso 19: depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou. Eu quero dizer para você, depois de muito tempo, o Senhor Jesus voltará. E na sua volta, nós teremos que prestar contas. Os servos fiéis, eles foram elogiados pelo Senhor e recompensados. O Senhor diz assim: olha, vocês foram fiéis no pouco, entra no gozo do Senhor. E vocês foram fiéis no pouco, no muito eu te colocarei. Olha só, o verso 21 e 24. Muito bem, servo bom e fiel, vocês foram fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participa da alegria do seu Senhor. Diga aí um glória a Deus, por favor. Agora, a reação desse Senhor, que representa Cristo, ele é generoso, porque ele deu alguma coisa para os servos e agora ele vem recompensá-los. Ele recompensou esses administradores, tanto o que recebeu 5 como o que recebeu 2, com oportunidades maiores, com um lugar de alegria e favor. Sua recompensa realmente está ilustrando o céu, a eternidade, aonde nós vamos passar. Quantos podem dizer um glória a Deus aí? Agora, o servo infiel, o do um talento, ele tentou fugir do julgamento merecido, alegando que ficou com medo, que o Senhor era muito severo, ficou paralisado. E ele diz que a reputação desse mestre era cruel, exigente. Então eu acho melhor eu enterrar. Eu estou dizendo isso para vocês aqui porque essa parábola, ela é evidente que muitas pessoas dizem que não fazem nada para o seu Senhor, dizendo que ele é muito exigente.
Então muitas pessoas são negligentes, tendo uma imagem incorreta de Deus. Na verdade, esse negócio que o Senhor semeia onde não plantou e que Ele quer receber algo, isso é mentira, é uma teologia errada. Muitas pessoas não fazem nada, são estéreis e são negligentes e ainda botam a culpa no Senhor. Novamente, Jesus aqui, ele emprega realmente uma linguagem do inferno. Ele diz que esse servo, entre aspas, que não produziu nada, olha só o verso 30. Pega ele, não produziu nada, não fez nada, e lance fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Eu sei que tem muitas interpretações por essa parábola, e eu não sou o dono da verdade, mas eu tenho a minha. Esse servo, na verdade, fica claro que ele não era um filho de Deus, ele era um incrédulo, ele era talvez um membro da igreja, um crente nominal, talvez vinha num culto no outro, não tinha compromisso com Deus, e no final ele vai receber aí um lugar de tristeza e ranger de dentes. E esse homem é pego na sua infidelidade, na sua negligência, e ele vai por um castigo assustador. Ali haverá choro e ranger de dentes. Contando isso, agora eu quero tirar 5 lições dessa parábola, e que essas 5 lições venham nos ativar, venham nos alertar que um dia nós vamos ter que prestar contas para o Senhor. Está aqui na parábola. Não adianta eu negar isso. A parábola diz que um dia eu vou prestar contas, e cada um de nós vai prestar contas diante de Deus por aquilo que você fez com o que você recebeu. Então eu quero tirar 5 lições. Primeira lição: reconheça que o Senhor é aquele que confiou os seus tesouros. Olha só, Mateus 25:14. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. Para um ele deu 5 talentos, para outro ele deu 2 talentos, e para outro ele deu 1, de acordo com a sua capacidade. A primeira coisa que a gente aprende nessa parábola é que esse Senhor, ele se ausentou, mas ele deu algo precioso. Ele deu os seus talentos, ele deu os seus bens, ele deu algo para os seus servos, para que esses servos pudessem administrar aquilo que recebeu. A boa notícia é que o Senhor se ausentou. O Senhor morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, está à direita de Deus. Mas Ele se ausentou, mas Ele nos deixou um paráclito, o Espírito Santo. Ele nos deixou o Consolador, Ele nos deixou o Encorajador, Ele nos deixou o Fortalecedor, que vai nos capacitar a multiplicar aquilo que Ele nos deu. Então eu não sei para você, mas eu sirvo a Deus já faz mais de 40 anos. Mas servir a Deus é um privilégio. Eu nunca achei que foi um peso servir a Deus, uma obrigação. Agora eu tenho que servir a Deus, agora eu sou crente, eu tenho que fazer alguma coisa na obra de Deus. Servir a Deus é um privilégio. O Senhor nos deu a dignidade de cuidar dos seus bens. Diga aí um glória a Deus, por favor. O Senhor é generoso e Ele nos chamou para sermos cooperadores. Nós cooperamos com Ele para a edificação da igreja. Nós cooperamos com Ele para que o reino dEle venha. Nós cooperamos com Ele para que o Evangelho seja pregado. A mão é sua, mas o poder que é liberado pelas suas mãos é o poder do Espírito Santo. A voz é sua, mas o que está atrás da sua voz é uma palavra de Deus. Ele nos confiou. Ele é generoso, aleluia. Quantos podem dizer um glória a Deus? Agora, o Senhor, ele dá os talentos. Eu sei que alguns aqui, porque nós temos alguns aqui que são metidos a teólogos, que nem eu. Alguns podem falar, pastor, mas talento aqui não é o talento natural. Talento aqui fala de dinheiro, é verdade. Talento aqui está se referindo a bens financeiros. E eu fui pesquisar para saber quanto vale um talento. Que na Bíblia tem alguns nomes que às vezes a gente confunde. Por exemplo, um denário significa um dia de serviço de um operário braçal. E muitas pessoas acham que um denário é igual a um talento, mas não. Um talento equivale de 30 a 35 quilos de ouro. Um talento equivale de 30 a 35 quilos de ouro ou de prata.
E eu ontem à noite, eu não tinha nada para fazer. Já chega algum momento que você não tem nada para fazer? Eu fui calcular quanto que está o quilo de ouro. Eu não tenho nada de ouro. Tenho o anel da igreja e o anel, eu não tenho. Tem uns pastores aí que andam com correntinha de ouro, né? Mas eu não cheguei nesse nível aí não. Eu só tenho o anel que eu recebi da igreja e a aliança do meu casamento. É a única coisa que eu tenho de ouro. Mas eu fui calcular o quilo de ouro. O quilo de ouro hoje está a 326 mil reais. Um quilo. Um quilo de ouro, 326 mil reais. Se um talento vale 30 quilos de ouros, eu fiz a conta. Esse homem que tinha aí um talento, ele recebeu 326 mil vezes 30. Ele tinha pelo menos 10 milhões de reais na mão. O que tinha um talento. O que quer saber o que tinha 5? O que tinha 5 talentos, 326 mil vezes 150 quilos de ouro, porque um talento é 30 quilos, ele tinha 5 talentos, ele tinha 150 quilos de ouro. O que tinha 5 talentos recebeu 50 milhões de reais. Então eu só estou querendo dizer para você que não era coisinha pouca não. Se não você falar um talento, recebeu ali, não deu não. Eles receberam algo muito precioso, muito valioso. Eles receberam algo assim, muito grande. Agora, eu sei que isso aqui se refere a dinheiro, mas historicamente, essa parábola, se referindo aos talentos, os intérpretes não falam só de dinheiro. Essa interpretação historicamente é dizendo que esses talentos podem ser talentos naturais, dons espirituais, pode ser dádivas naturais, pode ser a sua formação, os seus recursos. Então, talento aqui pode ser muita coisa. Deus te deu muita coisa, que Deus é generoso. Deus te deu uma mulher, Deus te deu um marido, Deus te deu filho, Deus te deu uma casa, Deus te deu dons espirituais, Deus deu talento para você, Deus te deu uma formação, porque Deus é generoso. A primeira lição que a gente aprende nessa parábola aqui é que Deus é generoso, e Deus vai te dar mais ainda, porque Ele é generoso. Você está precisando de uma casa? Ele vai te dar. Você está precisando de um carro? Ele vai dar para você. Você está precisando de um casamento? Ele vai te dar. Você está precisando de mais unção? Ele vai te dar. Você está precisando de mais conhecimento? Ele vai te dar. Você está precisando de mais poder? Ele vai dar, porque o nosso Deus não é econômico, Ele é generoso, é dadivoso, é abundante, Ele dá muitas coisas. Aleluia. Você está precisando de ousadia para falar? Ele vai te dar ousadia para falar. Você está precisando de mais conhecimento? Ele vai te dar, porque esse Deus é abundante e Ele é generosamente abundante. Aleluia. Quantos podem ir dar um glória a Deus aí? Agora, esse Deus também é generoso, que é generoso. Esse Deus também, meus irmãos, é um Deus justo. Essa é a parte que mais pega. No versículo 15 diz assim: a um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos, e a outro ele deu 1. Ele deu 1. Então ele deu 5 para um, 2 para um e 1 para outro. Eram milhões de reais, tanto para um como para outros. E esse Deus, além de ser generoso, e Ele é abundante na sua generosidade, Ele também é justo, porque a Bíblia diz aqui no versículo 15, olha só, que Ele nos deu de acordo com a nossa... Tem alguém aí para falar comigo? Capacidade. Então, esse Deus que é generoso, também Ele é justo. E um dia, nós vamos ter que prestar contas para Ele, não por algo que Ele não nos deu, mas por algo que Ele nos deu. E Ele vai nos julgar segundo a sua capacidade. Deus nunca vai cobrar aquilo que Ele não te capacitou, mas aquilo que Ele te capacitou, Ele vai te cobrar. Ele vai te cobrar. Esse Deus generoso, Ele não vai exigir de você de ser um Billy Graham. Ele não vai exigir de você de ser o homem dos 9 dons. Mas aquele talento que Ele deu, aquela habilidade, aquele dom que Ele deu, aquela aptidão que Ele deu para você, isso Ele vai cobrar de você. Quantas pessoas que receberam o dom de curar e hoje não estão orando pelos enfermos? Tem gente que está doente aí? Ah, pastor, vai no médico. Vai no médico mesmo. Mas tem gente que está doente, que poderia ser curado por alguém que tem o dom de cura. Quantos poderiam ter recebido uma palavra profética da parte de Deus, que não recebe, porque tem profeta com a boca fechada?
Quantos que poderiam ser abençoados com o dom da hospitalidade? Porque a hospitalidade também é um dom, está na Bíblia. Muitos poderiam abrir as suas casas para ser uma célula, para ganhar pessoas. Mas ninguém vai mexer no meu sofá. O meu sofá é só da minha família. A minha tela, a minha TV de tela plana, ninguém vai estar lá. O meu tapete persa, ninguém vai mexer. Muitas pessoas, infelizmente, elas não sabem, mas Deus... Tem gente que fala assim: pastor, eu quero uma casa, mas Deus vai te julgar pela casa que Ele te deu também. O que você fez com a casa? Nada. Não convidou nenhum amigo? Não convidou nenhum incrédulo para ir nessa casa? Então, quando você pede uma coisa para Deus, Deus dá porque Ele é generoso, mas Ele vai te cobrar também porque deu. Ah, pastor, estou querendo um carro. Que eu já vi alguns irmãos assim: pastor, eu estou orando para Deus me dar um carro para me levar os irmãos. Tem gente aqui nessa igreja que ganhou o carro e não levou ninguém. Então, por isso que a gente tem que ser assim um pouco criterioso, onde quando pedir as coisas para Deus, porque Deus vai julgar você. Ah, pastor, eu quero ter ousadia para pregar. Então, Deus vai te cobrar também. A segunda lição que a gente aprende nessa parábola, agora eu estou indo para a segunda lição, é: trabalhe com zelo e fidelidade para honrar o Senhor. Segundo, trabalhe com zelo e fidelidade para honrar o Senhor. Olha só o verso 23, Mateus 25, 23. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e porei sobre o muito. Venha e participa da alegria do seu Senhor. Agora, é interessante que quando nós trabalhamos com zelo para o Senhor e fidelidade, e honramos o Senhor, Ele vai nos colocar num lugar de gozo, de alegria. E nós que fizemos pouco, liderar uma célula, multiplicar uma célula, Ele vai nos colocar no muito. Oh, aleluia! Você demonstra a sua fidelidade multiplicando aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Eu não sei se você sabe, tem pessoas que não têm essa dimensão, mas no céu nós vamos trabalhar muito. Tem gente que acha que no céu nós vamos virar estátua lá assim. Então no céu não. A Bíblia diz, e eu não vou ler com você por uma questão de tempo, para alguns o Senhor vai dar 5 cidades, para outros o Senhor vai dar 10 cidades. E nós vamos trabalhar muito no céu. Você foi fiel numa célula pequenininha, lá na periferia da cidade, mas foi fiel dentro da capacidade que Deus te deu. Deus vai te colocar num lugar maior. Aleluia! E outra, imagine você trabalhando lá no céu, agora cuidando das cidades no céu. E quando você estiver no céu, que você receber a recompensa do Senhor, lá não vai ter doença, porque tem muitas pessoas que não trabalham hoje porque tem uma doença, não dá para fazer. Tem pessoas que têm uma limitação física e não dá para fazer. Tem pessoas que têm uma fraqueza, mas lá no céu não haverá fraqueza, não haverá doença, não haverá limitação. E aí sim nós vamos edificar algo grande para o Senhor. Quantos querem edificar algo para o Senhor aí? Digam glória a Deus. Então tem pessoas que pensam que lá no céu nós vamos ficar paralisados, não vamos fazer nada, vamos ficar cantando o dia inteiro. Não, no céu Deus vai nos colocar em coisas grandes. Aleluia! Eu fico imaginando alguns de vocês que foram fiéis ali, num trabalho pequeno, minúsculo, ninguém viu, mas o Senhor estava te vendo, porque você foi fiel no pouco, Ele vai te colocar no muito também. Dá um glória a Deus aí. Estou lá cuidando de um ministério pequenininho, ninguém está vendo, o Senhor está vendo. E se você está fazendo de acordo com a capacidade que Ele te deu, Ele vai te colocar no muito e vai te recompensar. A terceira lição que eu aprendo nessa parábola não seja negligente com os recursos do Senhor. Em Mateus capítulo 25, verso 24, diz assim: por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse, que não era pouco não: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o seu talento. A terceira lição que a gente aprende nessa parábola, meus irmãos, não seja negligente com os recursos do Senhor. Por quê? Esse cidadão aqui, ele falou que ele tinha medo.
Medo do seu Senhor. Mas é para a gente ter medo de Deus? Não, nós temos que ter temor de Deus. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Agora, pastor, qual que é a diferença do medo e do temor? Tem pessoas que têm medo de fazer as coisas para Deus. Agora, reverência não, é como um pai com um filho. Eu não quero que o meu filho tenha medo de mim. Quando eu chego ele fica amedrontado. Eu não quero que o meu filho fique assim, espantado quando eu chegar perto de mim. Eu não quero isso, eu não quero que meu filho tenha medo de mim. Mas eu quero que ele tenha reverência. Eu quero que ele tenha respeito. Então nós não devemos ter medo de Deus. Esse servo aqui, ele tinha uma teologia errada, uma visão de Deus totalmente errada. Deus quer ser íntimo de você, mas você tem que ter reverência, respeito por Ele. E esse servo aqui, o medo dele levou ele a uma negligência, e essa negligência levou a uma esterilidade. Ele não produziu nada. Ele disse que ele ficou com medo. E porque ele ficou com medo? Eu tenho medo de fazer esse negócio aqui, não dá certo, perder isso aqui. E ele não acabou fazendo nada. Deixa eu falar para você. Deus tem dado para você habilidades, dons, talentos, aptidões, cultura, recursos. Deus tem dado para você. Não tenha medo de fazer a obra de Deus. E Deus não quer que você faça como os outros fazem. Deus te deu um temperamento, uma personalidade, um caráter. Deus deu habilidades que só você tem. E Ele quer que você faça do jeito que você é, com as habilidades que Ele te deu. Então não queira ser igual aos outros. Eu sei que tem alguns irmãos que gostam de imitar outros. Você não tem que imitar ninguém, você tem que ser você mesmo. Aquilo que Deus deu para você, você é aquilo que você é. Eu sei que nas nossas células, às vezes as pessoas, o líder quer que o líder em treinamento que seja que nem ele. Filho, não tem que ser que nem eu não. Você tem um temperamento próprio, você tem uma personalidade própria, você tem um jeito próprio, você tem um dom próprio, você tem aptidões próprias. Você é diferente. Faça do teu jeito, conforme o Espírito Santo te deu capacidade, e faça, que Deus vai te usar para a glória dele. Quantos podem dizer um glória a Deus aí? Aleluia. Então, esse homem, ele com esse negócio com medo, para mim isso aí é uma desculpa, que ficou com medo. Ele não fez nada. E tem gente aí que às vezes aqui na igreja, pastor, eu tenho medo de fazer a coisa e não ficar bem feito, e acaba não fazendo nada. Faça do seu jeito. É do jeito que Deus te capacitou, com o dom que Ele te deu. Você vai ser cobrado por isso. Então, muitas pessoas causam prejuízo no reino de Deus porque ficam com medo do Senhor. Seja usado por Deus. Você veja bem, fazendo uma continha rápida aqui. O que tinha 5 talentos multiplicou e ficou com 10. O que tinha 2 multiplicou e ficou com 4. E o que tinha 1 não multiplicou e ficou com 1. Vamos fazer a continha. Quantos talentos eram para ter na sua totalidade, se todos tivessem cumprido o seu papel? 10, 14, 16. Sim ou não? 16? Quantos talentos foram apresentados para o Senhor? 15. Teve prejuízo? Teve prejuízo ou não? Teve. Era para ter 16 e só teve 15. Ou seja, é como se Jesus dissesse: eu entreguei, filho, 35 quilos de ouro para você, eu entreguei milhões para você, entreguei um grande valor para você. Você está dando prejuízo para o meu reino. Tem gente que está na igreja e está causando prejuízo. Tem gente que está na igreja que está causando prejuízo. Ele não faz, ele não responde ao chamado, ele não responde aquilo que Deus chamou ele para fazer, e ele está causando prejuízo, porque alguma coisa você pode fazer, filho. Há um lugar para você no reino de Deus, há um lugar para você na família de Deus. Alguma coisa você pode fazer. Por exemplo, numa célula, alguma coisa dá para você fazer. Ah, pastor, eu não sei fazer nada. Faz um bolo, faz um chocolate, ou faz um pudim. Alguma coisa dá para você fazer. O que não dá, sabe o que é? É você chegar e não fazer nada. Vocês conhecem aí, só na boquinha, na minha boquinha. Vocês conhecem alguns irmãos que não fazem nada? Conhecem? Eu conheço. Eles não fazem nada.
E o duro que esses irmãos e irmãs também, que não fazem nada, eles esperam um dia que o Senhor vai voltar e vai falar: você não fez nada, que maravilha, você não fez nada, eu quero parabenizar, porque você não fez nada, você foi um servo muito legal. Você acha que o Senhor vai dizer isso para eles? Não vai dizer. O Senhor vai dizer: servo mau e negligente. Eu costumo dizer, os irmãos não gostam, mas eu falo: tem irmãos que pensam que vão receber uma coroa no céu e vão receber uma coronhada na cabeça. É forte, vocês não gostam. Agora, a quarta lição que a gente aprende nessa parábola, não está aí explicitamente, mas está implícito, é que muitas pessoas confundem herança com recompensa. Há um paradoxo na palavra de Deus no tocante a isso. Por exemplo, quando você creu, você foi salvo, sim ou não? Você crê que você foi salvo? Diga glória a Deus. Você foi salvo porque você, como filho, você creu, você recebeu uma herança. Agora você é filho de Deus, você é filha de Deus, você é herdeiro de Cristo. Você recebeu a salvação como um presente. A salvação é de graça, sim ou não? Sim, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Ou seja, a salvação é um presente, sim ou não? Quantos receberam esse presente? Dão glória a Deus. Eu recebi esse presente. Agora, a recompensa é um presente? Aí não é. A recompensa não é um presente. A salvação é de graça, é por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Mas a recompensa exige esforço. Eu fiquei pensando aqui numa ilustração. Me ajudem aqui. Imagine a diferença entre herança e recompensa. Um grande empresário possui muitos filhos, e todos os dias ele chama esses filhos cedo para ir à escola. Mas alguns desses filhos são preguiçosos e não querem estudar. Esses filhos vão crescendo e eles chamam para ir para a empresa da família. Vamos lá, eu quero ensinar o serviço para vocês, me ajudem nos negócios aí, filhos. Mas outra vez, só um desses filhos acompanha o pai. Até que chega o dia que o pai precisa escolher um dos filhos para tomar conta da companhia. Você, como pai, qual filho você escolheria? Os filhos que não iam estudar, que não acompanhavam o pai, ou o filho que estudou e que acompanhou e trabalhava com o pai? Qual que você escolheria? O que estudou. Você acha que Deus é mais bobo que você? Você acha que se você já pensa assim com a nossa mente limitada, o que Deus vai fazer? Você acha que aqueles filhos que labutaram com o pai, que cooperaram, que subiram os morros dessa cidade, que oraram, que evangelizaram, que expulsaram demônios, que pregaram a palavra, que enfrentaram dias de enchente, mas não deixaram de fazer a obra de Deus, você acha que a recompensa desses filhos vai ser como aqueles filhos que quando dá uma chuvinha não vem nem no culto, não vai na célula, não lidera, não ganha almas para Jesus, não consolida, não faz nada? Você acha que a recompensa vai ser a mesma? Não vai ser. Não vai ser. Por isso que lá em 1 Coríntios capítulo 3 verso 12 diz o seguinte: se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata e pedras preciosas, madeiro, feno ou palha, sua obra será mostrada. Agora olha só, porque o dia aí está em letra maiúscula. Esse é o dia de prestar contas, é o dia do juízo final, o dia do tribunal de Cristo. Trará luz, pois será revelada pelo fogo, e provará a qualidade da obra de cada um. Agora olha o versículo 14: se o que alguém construiu permanecer, esse será o que, irmãos? Recompensado. Há uma recompensa para aqueles que usam os seus dons e os seus talentos para edificar a igreja e para glorificar o nome de Jesus.
Então a pergunta é: o que você tem feito com aquilo que você tem recebido? O que você tem feito com aquilo que Deus tem colocado na sua mão? Você tem multiplicado? Você tem falado: Senhor, olha, o sofá dessa casa aqui é seu, essa casa é sua, esse carro é seu, Senhor, essas mãos são suas, Senhor, os talentos que eu recebi são seus, eu quero ser um instrumento nas suas mãos. À medida que você faz isso, o Senhor vai criar oportunidades e Ele te usará, te dará graça, te dará dons, te dará habilidades, e no final, e ainda Ele vai te dar uma recompensa. Não é gracioso esse Senhor? Quantos podem dar um glória a Deus por isso? É maravilhoso você fazer a obra de Deus no poder do Espírito Santo e o Senhor ainda te dar uma recompensa e te chamar de servo bom e fiel. Aleluia! E por último, para a gente encerrar, a quinta lição que a gente aprende nessa parábola é que no dia da prestação de contas será um dia de grande alegria para alguns e de horror para outros. Isso eu tenho que dizer para você. O Senhor diz no verso 23: o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Eu creio que muitos de vocês vão receber o maior elogio que alguém possa receber. Quantos aqui gostam de receber elogios? Eu gosto de receber elogios. Todos nós gostamos de receber elogios. Ontem mesmo no meu time eu fiz um gol, 3 jogos, 3 gols. A turma fala: parece o Haaland, o pastor, todo jogo faz gol. Muito elogio. Tomo lá no WhatsApp: pô, esse pastor joga muita bola. Eu fico lá feliz, tentando. Quando a minha mulher me elogia: Silvio é um bom pai. Quantos gostam de receber elogios aí? Precisamos elogiar mais os irmãos, a família, as coisas. Precisamos elogiar. Elogio é bom, mas o maior elogio que alguém pode receber é um elogio da boca de Deus. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Um dia, muitos de nós vamos receber um elogio de Deus. Foi fiel, hein? Foi lá, fez a minha obra, usou seus dons, usou as suas habilidades, multiplicou os seus recursos. E eu imagino como que vai ser, porque servir a Deus aqui, nós já temos a alegria maravilhosa, não é, legal? Servir a Deus nós já temos paz. Mas lá em 1 Coríntios 2,9 diz assim, meus irmãos: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem nenhuma mente conseguiu imaginar o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você ama Deus? Nenhum olho viu. Pensa no momento mais glorioso da sua vida, aquele momento que você se exultou em alegria, aquele momento que você gritou, passou num vestibular, o dia do seu casamento, quando você comprou uma casa, quando você se converteu. Pensa no maior dia que você foi alegre aqui nessa terra. Não vai ser nem um pouquinho comparado com esse dia. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente alguma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Diga aí um glória a Deus aí. Você já pensou como que vai ser esse dia? Esses dias eu chamei a atenção do meu filho, que está lá no fundo, ali no multimídia, porque um dia eu fiquei com tanta alegria no supermercado, enchi o carrinho. Encher o carrinho hoje é uma benção, não é? E eu fiquei lá no supermercado, no meio, com aquela alegria. E ele, adolescente: sai, pai, tô fora, que vergonha, que vergonha. E eu lá. Esses dias eu vi uns irmãos, não sei de onde, eu vi no Instagram, cantando no supermercado. Falei: um dia nós vamos pegar essa água viva e vamos ali no Baronese, e cada um vai comprar um pacote de bolacha.
E nós vamos ficar lá nos 4 cantos no mercado, ou Baronesa, ou qualquer outro mercado que tiver aqui. E nós vamos começar a cantar, louvar a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, sobre nós, todas as bênçãos que Ele tem conseguido. Nós vamos cantar louvores a Deus. Agora, se nós conseguimos ficar tão alegres assim, com todas as nossas limitações, deficiências, pecados, olha só o que diz Apocalipse 21:4. Apocalipse 21:12, perdão. Jesus dizendo: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Vou retribuir pela graça? Não. O Deus gracioso aqui se torna o justo juiz, e eu vou retribuir de acordo com o que fez. Apocalipse 21, verso 4 vai dizer assim: e Ele enxugará os seus olhos de toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem passou. Viu, irmão? Aquele que está com problema no nervo ciático, não vai ter mais. Sabe, você, irmã chorona, que vive chorando aí, também não vai ter mais. Sabe, você deprimido, que vive aí na depressão, lá no céu também não vai ter mais, porque tudo passou. Tudo passou. Agora é só alegria. Agora é só gozo. Agora é só refrigério. Passaram-se todas as tristezas, todas as dores, todas as angústias, passaram. Agora só é alegria. Entra no gozo do seu Senhor. Verso 5: aquele que está sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. Eu estou com um probleminha no joelho, mas lá vou ter um joelho novo. Você está com problema onde? Tudo vai ser tudo novo então. E acrescentou: escreves, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Haverá um dia, meu irmão, que não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá separação, não haverá morte, não haverá angústia, não haverá vale da sombra da morte. Vai ser todos os dias alegria e o gozo do Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu fico imaginando se no mercado a gente consegue fazer essas coisas. Eu queria terminar agora essa mensagem, seria a hora certinha, mas infelizmente é uma das poucas mensagens que eu vou terminar com ela para baixo. Eu gostaria de terminar agora, bênção apostólica. Isso aqui seria que nem o Água Santa ganhar do Palmeiras hoje e já ir para casa. Forte. Mas a parábola não termina com essa alegria, e eu tenho que ser fiel às Escrituras. Eu não quero passar uma mensagem que as Escrituras não passam. Podia terminar aqui. Se eu fosse alguns menininhos que estão pregando aí na internet, terminar aqui, vão para casa, comer o nhoque, puxar um cochilo e torcer para o Água Santa. Mas a parábola não termina assim. Eu seria um pregador incompleto, insuficiente, infiel. Sabe como termina a parábola? Verso 26. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semei? O Senhor não é esse Senhor que o servo descreveu. A teologia dele era totalmente equivocada. Mas o Senhor é tão misericordioso que o Senhor foi julgar segundo a sua teologia. Por mais que você não conheça muito a Bíblia, o Senhor vai te julgar por aquilo que você conhece. O Senhor não é nada disso que esse servo falou. Mas o Senhor falou: você acha que eu sou mau? Você acha que eu sou negligente? Você acha que eu quero colher onde não plantei? Mas é assim que você pensa? Tá bom. Então você deveria, com tudo isso que você pensa, essa teologia errada, porque uma teologia errada leva a um comportamento errado, então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros,
segundo a sua teologia, para que quando eu voltasse, recebesse de volta com juros. Se você pensasse assim, você deveria ter feito isso. Por quê? Porque o dia da prestação de contas vai ser um dia de alegria para muitos e um grande dia de horror para outros. E o Senhor continua dizendo: tirem o talento dele, tira dele e entregue ao que tem 10, pois o que tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas ao que não tem, até o que tem vai ser tirado. E lance fora esse servo imprestável, inútil, que não serve para nada, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Pastor, mas esse cara é salvo? Claro que não. Isso é uma parábola, não se prenda aos detalhes. Essa é uma regra de interpretação bíblica. Na parábola você não se prende a detalhes. Esse cara era nominal, ele parecia que era crente, mas não era crente. Ele era um enganador. Na verdade ele poderia estar no meio dos crentes, mas ele não era crente. Porque um crente, ele é constante, perseverante, e ele faz a obra de Deus até o fim. Ele não para na metade. E é interessante que esse homem foi penalizado. O verso 30 diz assim: lance fora o servo inútil nas trevas. Filho de Deus não vai para as trevas, onde haverá choro e ranger de dente. O servo inútil pegou um talento, não fez nada, foi transferido, e por causa da sua negligência ele foi penalizado. Deixa eu falar para você. Se a maior alegria é quando Jesus voltar e vir buscar a igreja, isso é uma grande alegria. O maior horror para todos os homens é o juízo final. É o dia de prestar contas por aquilo que eu recebi. Esse vai ser um dia de terror para muitos. Muitas pessoas que receberam dinheiro, talentos, dons. Eu fico imaginando esses cantores aí fora, que Deus deu uma habilidade e ele nunca cantou uma música glorificando a Deus. Eu fico imaginando esses artistas aí que receberam tantos talentos e nunca fizeram uma arte em nome de Deus, só fizeram por outros motivos. Eu fico imaginando como que vai ser esse dia de terror, esse dia de horror, esse dia tenebroso. A Bíblia chega a dizer lá no Antigo Testamento que é o grande e terrível dia do Senhor. Terrível, não para nós. Não para nós que vamos usar os nossos talentos, as nossas habilidades e vamos multiplicar, mas para aqueles que receberam e não usaram, vai ser um dia de terrível, um dia terrível, como jamais houve sobre a terra. E eu encerro dizendo para você o seguinte: Apocalipse 20:12. João teve essa visão. Vi também os mortos, grandes e pequenos, está falando do juízo final, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito. Deixa eu falar para você. Jesus Cristo já levou todos os seus pecados. Você não vai ser julgado pelos seus pecados sendo crente, porque Jesus já pagou todos os seus pecados na cruz do Calvário. Mas você vai ser julgado por aquilo que você fez ou deixou de fazer. Verso 13: o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades, que é a sepultura, entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Se você é crente em Jesus, você não vai ser julgado pelos seus pecados, porque Jesus já pagou todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Deus não vai julgar duas vezes, porque Cristo já pagou. Não há julgamento para crente no tocante a pecado. Jesus já pagou todos. O que nós vamos ser julgados é para saber que tipo de recompensa nós vamos receber. O que nós fizemos com o nosso dom, o que nós fizemos com os talentos, o que nós fizemos com aquilo que Deus nos fez.
E é interessante que o versículo anterior diz que, olha só, vi também, verso 12: os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, livros foram abertos. Um dia, estou falando para você que a Bíblia Sagrada diz, um livro da sua vida vai ser aberto. Você está escrevendo um livro. Um livro vai ser aberto, um livro da minha vida. Cada um aqui está escrevendo um livro. Até tem um ditado aqui que diz assim, que para você ser bem sucedido aqui nesse mundo, você tem que plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Eu não sei se você plantar uma árvore ou escrever um livro, mas certamente um livro você está escrevendo. É o livro da sua vida. Você está escrevendo esse livro. Eu estou escrevendo esse livro. O que eu estou fazendo com aquilo que eu recebi do Senhor? O que eu estou fazendo? Eu sei que quando a gente olha para a igreja de uma maneira geral, não são muitos de 5 talentos e nem de 2. Quando a gente olha a igreja, a maioria das pessoas, elas receberam 1 talento. A maioria de nós aqui recebemos 1 talento. 1 talento. Poucos são os que receberam 5 talentos, que são aqueles que têm uma capacitação extraordinária. A maioria de nós recebemos 1 talento. Agora, a pergunta que surge é: o que você tem feito com o talento que Deus colocou nas suas mãos? O que você tem feito com os dons e talentos e aptidões que o Senhor deu para você? O que você tem feito com as oportunidades que o Senhor colocou sobre você? O que você tem feito com os recursos que Deus colocou sobre você? O que você tem feito para que a obra de Deus avance, prossiga e alargue fronteiras? Calada a sua voz? Encolhido as suas mãos? Negligenciado a obra de Deus? Eu não vou negar para você, cada um de nós um dia vai comparecer ao tribunal de Cristo, e cada um de nós vai receber pelo bem ou o mal que nós tivermos feito com o nosso corpo. Eu gostaria que todos nós, naquele dia, o Senhor não chamasse de servo mau e negligente. Eu gostaria que, como igreja, todos nós chegássemos naquele dia e o Senhor falasse para todos nós: servo bom e fiel, vocês foram fiel no pouco, e no muito eu vou colocar vocês. Entra na alegria e no gozo do Senhor. Que o Espírito Santo, meus irmãos, nos capacite a sermos usados e ousados na mão do Senhor, para aquele dia ser um dia de grande alegria, em nome de Jesus.